Olá, gente, tudo bem? Aqui é o grupo de Processo Penal 1, turma 1. Nós iremos falar hoje sobre Lei Processual Penal no Espaço, Tempo e a sua interpretação. Me chamo Milena e nós somos Giovana, Letícia e Kendra também. Bom, a minha parte será sobre a questão inicial de Lei Processual Penal no Espaço. E iremos começar sobre o princípio da territorialidade. O que seria isso? As normas processuais penais brasileiras, elas só são aplicáveis no território nacional, de acordo com o artigo 1º do Código de Processo Penal. Quando um ato é proposto pelo juiz daqui para ser realizado no exterior, aplica-se a norma processual do país em que se realizará. Da mesma forma que quando um ato foi ordenado no exterior para ser realizado no nosso país, o procedimento deverá obedecer às regras do nosso país. Por exemplo, como o cumprimento de carta rogatória, previsto no artigo 783 e seguinte do Código de Processo Penal. Bom, há um questionamento se há situações em que a lei processual penal de um Estado pode ser aplicada fora de seus limites territoriais. E a doutrina tem o entendimento de que sim, em caso de território nullius, ou seja, em território de ninguém, quando há uma autorização explícita do Estado onde deve ser praticado o ato processual, e em caso de guerra, quando há ocupação territorial por um Estado. Bom, porém, o Código de Processo Penal traz algumas exceções à aplicabilidade do mesmo no território nacional, como, por exemplo, os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Eu trouxe, por exemplo, o caso, as convenções de Viena sobre relações diplomáticas, que é o decreto 56.435/65, e a Convenção de Viena sobre relações consulares, o decreto 61.078/67. No primeiro, que trata sobre os chefes de governo estrangeiro ou do Estado estrangeiro, suas famílias e membros das comitivas, embaixadores e suas famílias, funcionários estrangeiros do corpo diplomático e suas famílias, eles gozam de imunidade diplomática. O que seria isso? A pessoa tem prerrogativa de responder no seu próprio país de origem, o qual ele representa. Então, por exemplo, um diplomata comete um crime aqui no Brasil, mas ele poderá estar sob a jurisdição do país de origem. Que mais? Em caso de falecimento de um diplomata, os membros da família, enquanto estiverem no país, eles ainda terão direito a essa imunidade que é absoluta. Já no caso do cônsul, ele só goza da imunidade em relação aos crimes funcionais. Então, está muito reservado ao seu cargo. Se ele cometer um crime comum, por exemplo, ele já pode sofrer a jurisdição do país em que ele está exercendo seus atos, e não do de origem. Um OBS que eu trouxe é sobre a aplicação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O Brasil ele se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, e havendo denúncia a esse tribunal, o agente poderá ser entregue à jurisdição desse tribunal. E ele tem competência nos crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. A outra exceção à incidência do Código de Processo Penal é o que tange as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Bom, a Constituição Federal, no artigo 52, incisos 1º e 2º, ele apresenta a competência do Senado Federal para processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade
bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza que tenham correlação com os da Presidência da República e das Vice-Presidências da República. E no inciso 2 fala em relação também aos ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade também. Bom, o que seriam esses crimes de responsabilidade? Eu coloquei aqui que seriam esses crimes de responsabilidade em sentido estrito. Eles não são uma infração penal, nem considerado um crime no sentido penal. Eles são uma infração político-administrativa. Então, não há uma sanção propriamente dita, mas se perde ao afastamento do agente público do seu cargo e torna-se inelegível. A terceira exceção é a questão dos processos de competência da Justiça Militar. Tais processos eles seguem os ditames do Código de Processo Penal Militar, sendo que a competência da Justiça Militar da União está descrita no artigo 124 da Constituição e da Justiça Militar Estadual no artigo 125, parágrafo 4 do mesmo dispositivo. Já o Código de Processo Penal Militar, ele admite que, em casos de omissos por esse código, pode ser aplicável o Código de Processo Penal. E a minha quarta e última exceção, que a Kendra irá continuar sobre essa questão, são os processos da competência do Tribunal Especial. Esse Tribunal Especial já não existe mais, ele foi extinto com a Constituição de, acho que é 46, isso, Constituição de 1946, e ele tratava sobre esses crimes políticos e contra a economia popular, que hoje em dia já estão previstos pela competência da Justiça Federal, no artigo 109, inciso 4 da Constituição, o crime político, e a competência da Justiça Estadual para os crimes contra a economia popular. Assim, eu passo a minha fala para a Kendra. Oi, pessoal. Então, dando continuidade, eu vou falar sobre mais dois tipos e outras exceções. O primeiro eu começo falando pelos crimes de processo de imprensa. Acontece que as leis de processo de imprensa a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição. Só que a Suprema Corte definiu a partir da ADPF 130, número 130, que acaba que não teve prejuízo. O que acontece é que o recurso, os processos fundamentais do dispositivo legal da antiga lei de imprensa, nem tão pouco a interação de novos processos, elas ficam prejudicadas, acaba aplicando-se as normas de legislação comum, notadamente como o Código Civil, Código de Processo Penal, e o Código de Processo Penal pode ser até aplicado só de maneira subsidiária. A próxima exceção são os processos de crimes eleitorais. O que aconteceu aqui nos processos de crimes eleitorais, o CPP ele foi elaborado em 42, né? Então, a Constituição vigente era a Constituição de 1937, monarca, que ela não previa esse rol de crimes eleitorais. Então, o que vai acontecer é que a Constituição de 1988, a cidadã, ela traz no artigo 121, que lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais de juízo de direitos e juntas eleitorais, e assim acabou que o Código Eleitoral ele foi recepcionado pela Constituição de 88, enquanto a sua organização e competência eleitorais como forma complementar, só que as normas postas do Código foram colocadas como status de lei ordinária. Então, não causou prejuízo. Logo, questões processuais
de crimes eleitorais são regidas pela lei pelo Código Eleitoral. Pode passar. As outras exceções são advindas de princípios da especialidade, como os crimes de competência originária de tribunais, infrações de menor potencial ofensivo, crimes falimentares. Todas essas exceções, elas advêm do questão do princípio da especialidade e dentro de suas leis tem um rol de processo penal como deverá ser feito. Então, aplica-se o rol previsto dentro da lei. Pode passar. Aí a gente vai para a lei processual penal no tempo. E aí a gente pensa sobre a aplicabilidade e a questão de retroatividade ou não do CPP. O que acontece é que o princípio previsto no artigo 2º do CPP é que há um princípio de aplicabilidade imediata. Logo, com as novas normas de processo penal, presume-se que a nova lei é mais perfeita que a anterior. Logo, elas têm um efeito imediato. Aí isso a gente chama o princípio tempus regit atum. Aí desse princípio tem dois efeitos. Um primeiro que eu já estava falando é que os atos processuais praticados sobre vigência da lei anterior não são considerados válidos, ou seja, acontece que a nova CPP, como lei mais recente, em tese melhor, aplica a partir do momento processual instaurado. Então, ela não gera efeitos, né? Ela não faz cair, ela faz cair a partir do seu momento a vigência da lei anterior. E o segundo é que as normas processuais têm aplicação imediata, que eu já estava falando, e regulando o desenrolar do restante do processo. Pode passar. Aí a gente vai aqui para algumas diferenças entre as normas processuais. Acaba que há duas principais diferenças. Uma que são as normas genuinamente processuais, elas versam sobre atos processuais, atos do processo em si. E o segundo são as normas processuais materiais. Essas têm caráter híbrido. Logo, quando a gente vai ver, elas têm questões de direito material e direito penal. E aí a gente encontra um impasse, porque questões que regem direito penal, existe um entendimento sobre a retroagibilidade de questões de direito penal. Aí, uma outra observação que a gente traz é uma diferença doutrinária sobre a questão de as normas processuais, aqui em questão de matéria, né? Uma primeira corrente, que é a Itanúcio, ela fala sobre, seriam conteúdos que disporiam sobre pretensão punitiva, e essa pretensão punitiva estaria ali em atos como, por exemplo, por exemplo, de direito de queixa ou de representação. E uma segunda corrente, ela prevê sobre um rol de caráter ampliativo, ou seja, todas as normas que têm efeitos materiais do cidadão dentro da questão de garantias constitucionais, elas estariam ali como, por exemplo, um efeito delas seria meios de prova, liberdade condicional, prisão preventiva. Esses efeitos, aí a segunda corrente pensa que as leis estariam nesses efeitos. Pode passar. Aí, por último, mas não menos importante, a gente traz aqui um exemplo de caso começa aqui os casos. Aí a gente traz o caso da lei de número 9.099 de 95, que foi até a sua questão foi até o Supremo, porque o artigo 90 dessa lei dispõe o seguinte: as disposições dessa lei. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Perdão. O celular está morto. Dispõe o seguinte: as disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Ou seja, ela como é uma questão de processo penal, ela não tangiria tanto a questão do direito penal, só que essa é o impasse, né? A lei 91, é uma lei híbrida. Então, qual seria o impedimento em relação
ao artigo 90. Acabou que o Supremo decidiu por resolução que reconhece a retroatividade em norma de direito penal, sobre a luz do artigo 5º, inciso 15 da Constituição, só que considerou válida o artigo 90. Logo, todas as matérias de direito penal, elas sim podem haver retroatividade em questão de norma, mas o disposto do artigo 90 é válido. Enfim, é isso. Agora eu passo a vez para a Letícia. Dando continuidade ao que a Kendra falou, ainda sobre as leis de processo penal no tempo, outro exemplo que é bem interessante para falar o que a Kendra estava discutindo é o artigo 366 do CPP. O que acontece? Teve uma lei, que é a Lei 9.271, de 96, que deu uma nova redação a esse artigo. Então, a partir dela, passou a dispor o artigo 366 que, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. E aqui vale fazer dois destaques. O primeiro é que, antes dessa nova redação, o artigo 366 previa que, se o acusado citado por edital não comparecer, ou seja, tendo como consequência a revelia do réu, ficarão, o processo, na verdade, ele vai correr normalmente, não vai ser suspenso, só que o prazo prescricional, ele corre normalmente. E outra questão que é importante notar aqui é que nessa mesma norma, esse mesmo artigo, ele prevê duas consequências distintas. Uma, que é a suspensão do processo, que tem caráter eminentemente processual, porque, né, diz respeito à suspensão do processo, e o outro é a suspensão do prazo prescricional. A prescrição diz respeito a um direito material, sendo, portanto, tendo natureza material. Então, como a Kendra falou, seria uma norma mista, porque teria ao mesmo tempo essas duas naturezas. A questão é, esse artigo 366, como que seria essa aplicação dessa nova redação? Ela iria retroagir, seria aplicada assim que entrasse em vigor a nova lei? Então, como que seria isso? O entendimento adotado foi que os fatos cometidos após a vigência dessa nova lei que seriam atingidos pela nova redação. E por que isso? Aqui a gente tem que prestar atenção no direito material. O que dispõe? Como, em relação ao que eu falei sobre a redação antiga, a gente percebe que, no que tange a norma processual, ela é mais benéfica. Porque se antes o processo corria normalmente com a revelia do réu, agora ele é suspenso. Só que, no que tange ao aspecto material, ela é muito mais gravosa para o réu. Porque o prazo prescricional, né, que, em tese, quanto mais rápido ele acabar é mais benéfico para o réu, ele vai ocorrer normalmente. Então, ele não seria suspenso. Quer dizer, na verdade, ele era suspenso e não é mais suspenso. Então, o que observou aqui foi a regra do direito material. Como é mais gravoso, não deve retroagir. Então, pode passar, por favor, Milena. Então, diante desses casos que foram apresentados, a gente pode pensar nesse conflito intertemporal no curso do processo. E para resolver isso, essa questão de retroatividade ou não, de quando começa a entrar em vigor, a ser aplicados nos processos as novas disposições, foram criadas 3 teorias distintas. A primeira é a unidade processual, temos também a da fase processuais e, por fim, a teoria do isolamento dos atos processuais. A primeira, da unidade processual, como o nome já indica, o que acontece? Ela prevê que uma única lei deve estar, uma única norma, na verdade, ela deve estar presente em todo o curso do processo. Ou seja, se eu tiver um processo que iniciou em 95, e essa nova lei que a gente mencionou ali de 96, como o processo iniciou em 95, esse artigo, no que tange ao processo, ele vai estar vigente durante todo o processo, durante todo esse processo, essa ação. Já olhando sobre a ótica das fases processuais, a gente tem que essa nova disposição processual, ela vai depender de que fase está o processo. Ou seja, você tem a fase instrutória, a fase decisória. Se eu ainda tiver em uma fase, essa lei não pode entrar numa fase que já está em curso. Mas a partir do momento que eu tenho outra fase nesse mesmo processo, apesar de ele ter iniciado antes dessa nova lei, a gente tem, por exemplo, passou de uma fase instrutória para decisória, da decisória para recursal. Entre essas fases, você pode ter incidência
dessas novas previsões de processo. Por fim, a gente tem a teoria do isolamento dos atos processuais, que esse foi, inclusive, adotado pelo CPP. Que a gente tem que, como o artigo dispõe, que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Ou seja, a partir do momento que entra em vigor uma nova lei processual, ela vai incidir no processo, só que respeitando os atos anteriormente praticados. Isso é uma vedação à retroatividade, né? Você foi praticado o ato, acabou, só que a partir dos próximos nesse processo, você vai já ter a entrada dessas novas disposições. Pode passar, por favor. E, por fim, outra questão importante para falar, quando a gente fala sobre norma processual no tempo, é a questão das normas processuais heterotópicas. O que seriam elas? Basicamente, são normas processuais, só que estão disciplinadas em outro diploma, que não é processual, ou vice-versa, dependendo de qual norma se é processual ou material. Então, a questão é, como a gente vai averiguar se uma norma é processual ou material? Basicamente, é a verificação do seu conteúdo, né? E o que seria uma norma processual penal? Seriam aquelas que disciplinam um processo e procedimento. Só que aí, onde entram essas normas heterotópicas? São aquelas que, apesar de estarem dispostas em um diploma, por exemplo, a gente tem o CPC, o CPP. O CPP é uma norma processual penal, certo? Só que podem existir alguns artigos, algumas normas dentro desse diploma que, em tese, deveria ser processual, mas que apresenta características materiais. Um exemplo disso é o artigo 186 do CPP. Esse artigo, ele diz respeito ao direito que tem o acusado de se manter em silêncio. Então, esse direito ao silêncio, como a gente percebe, apesar de estar no CPP e ter uma característica também, né, processual, ele diz respeito, mais do que tudo, a um direito, uma garantia do acusado. Então, nesse caso, a gente tem que é um artigo que, apesar de estar no CPP, também tem essa característica material. E, portanto, né, ficam aí, incidem sobre ele todas as outras características, por exemplo, a possibilidade de retroagir. E é isso. Agora eu passo a palavra para a Giovana. Olá, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a interpretação da lei processual penal. Bom, interpretar é tentar buscar o efetivo alcance da norma. Isso significa que toda lei precisa ser interpretada independentemente de seu nível de clareza. Portanto, a interpretação visa entender a essência da lei, o verdadeiro significado atribuído a ela. Em teoria, as regras hermenêuticas que regem a interpretação das leis em geral são utilizadas também na interpretação de uma lei processual penal. O artigo 3º do CPP diz o seguinte: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. O que esse artigo faz? Ele estabelece a diferença entre o processo penal e o direito penal. No caso do direito penal, não é permitida a aplicação da analogia com fins de prejudicar o acusado. É vedada a interpretação ampla dos preceitos incriminadores, enquanto no processo penal ocorre exatamente o contrário. Admite-se essa interpretação ampla, ainda que em prejuízo do réu. Pode passar, por favor? Vamos agora falar dos métodos interpretativos quanto ao resultado. O primeiro deles é a interpretação declaratória, que consiste no fato do significado e a aplicação do texto serem correspondentes aos termos previstos na lei. Ou seja, o sentido da lei condiz precisamente à sua literalidade. Já a interpretação restritiva diz respeito à restrição do sentido e alcance da lei, uma vez que a lei disse mais do que realmente pretendia dizer. A interpretação extensiva, a que se refere expressamente ao artigo 3º do CPP, é aquela que amplia o significado da lei, tendo em vista que a norma disse menos do que deveria dizer. E nesse ínterim, entende-se que estende-se a aplicação da lei para além das situações determinadas claramente em seu texto. E, por fim, existe a interpretação progressiva, adaptativa e evolutiva. Essa significa o seguinte: no decorrer do tempo, essa interpretação visa adaptar a norma às circunstâncias e mudanças sociais, jurídicas, políticas e as necessidades contemporâneas. Pode passar, por favor.
já falei, né? A aplicação da analogia, assim como a interpretação extensiva, é expressamente admitida pelo artigo 3º do CPP. A analogia consiste em método de integração, através do qual, diante da presença de lacunas da lei ou missão absoluta sobre determinada hipótese concreta, é aplicado outro preceito que regula caso semelhante. E um exemplo disso na prática é o aproveitamento do CPC pelo CPP. O artigo 254 do CPP elenca as hipóteses de suspeição do juiz. Entretanto, o artigo não trata da chamada suspeição do foro íntimo, hipótese prevista no artigo 145, parágrafo 1º do CPC. Logo, caso o juiz sinta-se parcial para o julgamento do processo fora das hipóteses elencadas no artigo 254 do CPP, ele pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, por analogia ao artigo 145, parágrafo 1º do CPC. Isso se justifica pela lacuna da lei processual penal e também tendo em vista a imprescindibilidade da atuação imparcial do juiz, seja na esfera civil, seja na esfera criminal. Pode passar, por favor. Há uma diferença entre analogia e interpretação analógica. A analogia trata-se de método de integração, enquanto a interpretação analógica é um método de interpretação. Neste último caso, a interpretação analógica opera na averiguação do sentido da lei processual penal e sua aplicação em situações similares, desde que previstas no texto da norma. Em outras palavras, é o caso das situações nas quais a própria lei processual penal permite ao intérprete, por meio do uso de termos como por qualquer outro meio ou por outro motivo torpe, o uso de situações ou conceitos análogos semelhantes para a aplicação da respectiva norma. Um exemplo disso é o artigo 479, parágrafo 1. Pode passar, por favor. E agora, para finalizar o que eu já até pontuei, em havendo omissão involuntária do texto na lei processual penal, este poderá ser superado por meio da aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao CPP. As aplicações analógicas, supletiva e subsidiária, são aquelas em que o CPP não traz expressamente os artigos do CPC a serem aplicados, mas eles o são para preencher lacunas ou para complementar as normas trazidas pelo diploma legal. E a título de exemplo, diz o artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, quanto aos recursos extraordinários, reconhecida a repercussão geral, o autor do STF determinará a suspensão no andamento de todos os processos pendentes.